Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé. Vamos ler então a palavra do Senhor no texto do nosso tema, Isaías 32. E eu vou ler do 9 até ao versículo 11. Glória a Deus. Diz assim: Levantai-vos, mulheres que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres que viveis despreocupadamente, turbai-vos, vós que estáis confiantes, despivo-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Até esse versículo 11. Senhor nosso Deus, nessa noite, nós estamos agradecidos ao Senhor por este culto, por este momento. E agora nós vamos para a meditação da sua palavra. Pedimos que o Senhor venha conduzir essa palavra ao coração da sua igreja, do teu povo que aqui está reunido nessa noite, para que a nossa vida, Senhor, ela seja transformada pelo poder da palavra do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, conduza-nos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem já ministrado ao meu coração ao longo desses dias, que o Senhor venha trazer, Senhor, ao coração da sua igreja também nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, os irmãos podem sentar? Então, nós vamos para o último tema proposto para a nossa festividade. Nós já vimos o primeiro chamado no sábado à noite, que foi levantai-vos. O segundo chamado, hoje pela manhã, que foi ouvir. E nessa noite, nós vamos para o terceiro chamado às mulheres, que é tremei. Então, nós vamos aprender aqui o que o Senhor, Ele está nos dizendo com este chamado. As pregadoras anteriores já fizeram, a apresentação do esboço do livro do profeta Isaías, já contextualizaram a igreja sobre a situação da época, e o período profético de Isaías. Então nós vimos que Isaías, em seu livro, ele veio trazendo várias exortações ao povo de Deus. Do capítulo 1 ao 40, Deus, ele chama seu povo para o arrependimento, Deus repreende, Deus anuncia juízo, punição, destruição para várias nações, inclusive, para a nação de Israel, para o povo de Deus. Aqueles dias eram dias de distanciamento de Deus. A nação desfrutava de dias tão gloriosos que somente perdiam em resplendor para os dias de Salomão. Tanto o reino do norte, sob o reinado de Jeroboão II, como Judá, sob o reinado de Uzias, viveram um grande tempo de prosperidade, um grande tempo de bonança. Mas, por outro lado, a decadência moral e espiritual daquele povo sobressaía. Ao mesmo tempo que prevalecia a prosperidade, a riqueza material, também prevalecia a pobreza espiritual. O comentário de Calvino sobre esse texto
ele diz o seguinte: os homens estão indubitavelmente mais em perigo da prosperidade do que da adversidade, porque quando tudo corre bem com eles, eles ficam lisonjeados e intoxicados por seu sucesso. Então a nação desfrutava de grande prosperidade material, de riqueza, mas por outro lado, miséria espiritual, né? Então, nesses tempos, nesse período de prosperidade, os homens eles são mais tentados a se afastarem do Senhor do que no tempo da adversidade. O povo havia se afastado tanto de Deus naqueles dias, que Isaías, logo no primeiro capítulo, no versículo 9, ele diz que se o Senhor dos exércitos não nos tivesse deixado algum sobrevivente, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. E o apóstolo Paulo, ele cita essa passagem de Isaías aos Romanos 9, 29, e ele diz que foi pela misericórdia do Senhor que ele ainda preservou um remanescente fiel naqueles dias, que era tão reduzido, era tão pequeno o número de crentes fiéis naqueles dias em Israel, que eles foram quase que exterminados, como aquelas cidades impenitentes, que carregam biblicamente, né, este símbolo de cidades impenitentes, rebeldes, corrompidas, que se distanciaram de Deus, de tal forma, de tal maneira, que Deus destruiu aquelas cidades. Então, o apóstolo Paulo, ele cita essa passagem, e ele diz, e ele fala que foi a misericórdia do Senhor que preservou ainda aquele pequeno grupo de cristãos, de crentes, que eles não se corromperam também no meio daquela nação. O culto daquele povo, o Senhor já não recebia mais. No capítulo 1, versículo 10, o Senhor diz assim: para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiro e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios, parem de trazer ofertas inúteis? O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Então, irmãos, a situação daquele povo era muito pior do que alianças políticas. Como a irmã Valéria destacou bastante ontem esta questão aqui, a situação deles era deplorável. Eles estavam apodrecidos diante do Senhor. Deus não recebia mais o culto daquele povo. Deus disse: eu não suporto mais as assembleias cheias de iniquidade. No capítulo 1, versículo 10 ao 13. E esta era a situação daquele povo, aonde Deus vem usando o profeta Isaías, como já foi falado detalhadamente o esboço de Isaías aqui, as irmãs já falaram. Deus veio repreendendo, Deus veio chamando aquele povo para o arrependimento, mas Deus também trazia a promessa de restauração, e Deus foi trazendo palavras de juízo, de punição para aquele povo de Israel. Esta era aquela situação. E aqui no capítulo 32, aonde é o nosso tema, especificamente neste capítulo 32, Isaías se dirige às mulheres,
chamando-as para a urgência de uma atitude rápida. Alguns estudiosos, poucos, não interpretam esta passagem literalmente, como que se ele estivesse falando literalmente às mulheres. Mas a maioria, e aqui eu também estudando, acredito que esta passagem deve ser sim interpretada de forma literal. Ele estava chamando as mulheres para uma atitude de urgência, de despertamento naqueles dias. O tema desta noite está no versículo 11, aonde diz: tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente. No verso anterior, ele já havia dito: daqui a 1 ano e dias, vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. No verso 11, ele já havia dito isso. No 10 quer dizer, né? Daqui a 1 ano e dias vireis a tremer, ó mulheres que estáis confiantes. Por que vocês vão tremer daqui a alguns anos, né? Daqui a alguns dias? Por que vocês vão tremer? Porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, agora no 11, que viveis despreocupadamente. Ele faz aqui no 11 a repetição do que ele já havia dito no versículo 10, afirmando completamente o que ele havia dito, a fim de despertá-las para os tempos difíceis que viriam. Tempo esses que nem as mulheres seriam poupadas de tão vasta e cruel que seria a destruição. Hoje as mulheres desfrutam de alguns benefícios, mas o profeta Isaías estava aqui denunciando, reprovando o estilo de vida daquelas mulheres que haviam deixado de confiar no Senhor e despreocupadamente elas confiavam em toda a segurança que a vida lhes dava. Ele falava de um tempo de calamidade, aonde ninguém, nem as mulheres, nem as crianças, nem os idosos, ninguém foi poupado na invasão de Jerusalém. E ele advertiu aquelas mulheres que elas precisavam entender que um tempo de calamidade se aproximava e o juízo de Deus viria sobre aquela terra, e tudo aquilo que elas confiavam, que elas olhavam e se sentiam seguras, tudo aquilo iria cair. Tudo. A vindima ia se acabar e não haveria colheita. Então ele diz, em contraste com esta segurança, em contraste com esta confiança, ele diz: tremam, tremam, estremeçam, porque eu estou falando para vocês que virá um tempo muito difícil. Tremam hoje, para vocês não tremerem no dia da calamidade. Porque quando vocês verem todas essas coisas que vocês confiam desmoronando diante dos seus olhos, vocês irão tremer. Tremam agora. Abram os olhos e ouçam o que o Senhor está falando para vocês.
Ao invés de vocês viverem despreocupadas e confiantes, tremam e estremeçam diante das calamidades que está por vir. Se levantem do pecado, filhas, ouçam a minha voz. Deus está falando para as suas filhas. Deus não está falando com mulheres pagãs. Deus não está falando com mulheres do mundo. Deus está falando com as suas filhas. Deus está falando com as suas escolhidas, com as suas eleitas. Se levantem, ouçam a minha voz, ouçam o que eu estou dizendo para vocês. De repente, você pode perguntar nessa noite: mas o que eu tenho a ver com essas mulheres? O que eu tenho a ver com a vida dessas mulheres? O problema, irmãos, do ser humano é sempre o mesmo, desde a queda. É deixar de confiar no Senhor e se apegar às coisas passageiras, efêmeras, como se elas fossem durar para sempre. Este é o problema do ser humano desde a queda, quando Eva preferiu ouvir a voz de Satanás, deu ouvido à voz da serpente e confiou em si mesma, no seu conhecimento. O problema tem se arrastado até aos dias atuais. O problema é que nós, sutilmente, nós vamos nos apegando nas coisas que nós possuímos, que nós temos, naquilo que pode trazer alguma segurança para nós, e nós vamos deixando de confiar no Senhor. Então hoje Deus está trazendo esta palavra para nós. Tremam, porque os dias futuros serão dias de grande dor, sofrimento para o povo de Deus. Os dias atuais não são diferentes daqueles dias. A calamidade, os tempos difíceis se aproximam. E Deus nos chama para nos levantarmos, sim, nos levantarmos do pecado, que não é fácil. Deus está nos chamando para ouvirmos a voz do Senhor. O escritor aos Hebreus diz que devemos deixar de lado todo o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Vocês acham que é fácil se levantar do pecado? Não é. Nós vivemos uma luta constante contra o pecado. A palavra de Deus diz que nós devemos deixar o peso. Sabe qual que é o peso, irmãos? Irmãs, são aquelas coisinhas que hoje nós chamamos de nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Mas isso não tem nada a ver. É o peso. É o peso. Dizem, fiquei sabendo, que eu nunca fui lá e nunca vou ir, que uma das portas do inferno se chama nada a ver. Se existe, eu não sei. Mas eu fiquei sabendo. Nada a ver. Hoje tudo é nada a ver. Deixe o peso. O que é que te impede?
São coisas às vezes tão bobas, mas que custa renúncia. Deixa o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Gente, não é fácil. Você mal abre os seus olhos e o pecado já está te agarrando. Você levanta, dá o primeiro passo, o pecado está atrás de você, saltando nos seus olhos, na tua frente. A palavra de Deus diz que o pecado, ele tenazmente, ele nos assedia, ele pula na nossa frente, ele puxa a gente para trás, ele chama nós para olharmos para o lado. Não é fácil. Nós precisamos deixar o peso. Cada uma de nós nessa noite deve fazer essa análise. Qual é o peso? O que é que está pesando na nossa caminhada? E deixar de lado, irmãs, e nos levantarmos e abrirmos os nossos ouvidos para o que Deus está falando conosco. E Deus está falando conosco que virá tempos difíceis sobre a terra. Virá tempo difíceis sobre a terra. Se tem uma coisa, irmãos, que o povo de Deus, nem da antiga aliança e nem da nova aliança vai poder falar um dia, é que Deus não avisou. Nunca. Nem quem nunca ouviu o Evangelho. Paulo diz aos Romanos que ele será julgado e condenado, porque um dia ele olhou para o céu, ele viu a criação de Deus, a glória de Deus, mas ele não deu glórias a Deus. Ele sabe que existe um Deus no céu, um Criador. Muito menos o povo de Deus, que tem a revelação completa de Deus. Se tem uma coisa que nós nunca vamos poder dizer, quando estiver passando pela calamidade, pelo sofrimento, nós vamos dizer: ai Senhor, por que o Senhor não nos avisou? Por que o Senhor não nos falou? Olha quanto que Deus, Ele tem falado conosco nesses últimos dias. Deus tem despertado as nossas vidas. Eu não sei se é só eu que Deus está trabalhando na minha vida, nesta área de confiar em Deus, mas eu vejo constantemente pregações, estudos, sempre sendo pincelado este assunto. Confia em Deus. Confia em Deus. Deus está nos avisando, gente, vai chegar um tempo que nada vai adiantar. Vocês terão apenas, unicamente a mim, para se apegarem e confiarem. E Deus está falando isso com a sua igreja. Então, irmãos, o Senhor, Ele está nos despertando para isso, que haverá tempos difíceis. O apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 5:1, ele diz: o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo que há paz e segurança, haverá repentina destruição. Quando andarem dizendo, tá, gente? Vão dizer em nome da paz, né? A paz, a segurança. Vão dizer. Não é que tem, não. Porque para a igreja do Senhor não haverá tempo de paz e segurança nessa terra. Mas quando andarem dizendo que haverá, então a palavra do Senhor diz que haverá o quê? Isso haverá. Repentina destruição. Qual que é a diferença, irmãos, entre nós e o povo de Judá, o povo de Israel? A diferença é que aquele povo, ele sofreu
por causa do seu pecado e rebelião contra Deus. E nós sofreremos por causa da nossa obediência e fidelidade a Deus. Quando esses tempos chegarem, os irmãos já sabem que tempo é esse que eu estou falando, né? Já entenderam? Que tempo é esse que eu estou falando nessa noite? A grande tribulação. Ah, não, mas está longe ainda. Se prepara. Começa a se preparar para esse tempo, porque Jesus disse que os dias, aqueles dias, eles serão piores do que foram, aliás, os dias serão piores do que foram aqueles dias para o povo de Deus. Jesus afirmou em Marcos 13, 19 e 20, que desde que Deus criou o mundo, nunca houve e nem haverá dias como esses. Então, se para o povo de Judá o tempo foi difícil, né? Eles foram para o cativeiro babilônico, foi difícil para eles, né? Se os irmãos lerem aqui Isaías, os irmãos vão ver, né, o que o Senhor fala, que eles passariam. Mas Jesus disse que nunca houve, desde que Deus criou os céus, desde que Deus criou o mundo, e nem haverá dias iguais aos dias da grande tribulação. Que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, a diferença, irmãos, é essa. Eles sofreram, eles foram levados cativos para a Babilônia por causa do pecado, da rebeldia, da corrupção. Nós vamos sofrer por causa da nossa obediência e fidelidade ao Senhor. A coisa vai ficar feia para o lado dos crentes. Não vai ser fácil, não. Deus está chamando nós, mulheres, para um despertamento para as coisas que estão para acontecer. Não seremos poupadas. Não desfrutaremos de direitos garantidos às mulheres pelas leis. Acabou. No dia da calamidade, do sofrimento, mas a lei me ampara. Você é crente? Você serve a Deus? Sim, eu sou crente. Para você não tem lei que te ampara. Não seremos poupadas, assim como aquelas mulheres não foram poupadas. Não haverá leis, garantias, não haverá garantias trabalhistas para quem trabalha, tem seu salário garantido. Se for mandado embora, tem o 13º, não, o seguro-desemprego, né, Thaís? Para receber, irmãos, para a igreja não vai ter recurso nenhum, não vai ter lei, não vai ter amparo, não vai ter nada. De nada servirá as coisas que nós temos hoje e que parecem nos trazer segurança naqueles dias. De nada servirá. Vai cair tudo, vai ruir tudo, e nós teremos o Senhor, somente o Senhor, para nos apegarmos e confiarmos nele. Naqueles dias os bens, as riquezas, os seguros, o trabalho, a casa, o carro, os diplomas, nada disso servirá para quem for fiel ao Senhor. Nós estamos preparadas, irmãs? Para chegar ao final do mês, não ter o dinheiro para fazer a compra? Nós estamos preparadas para ver o nosso filho chorando com fome e nós não poder ir lá na vendinha comprar uma caixinha de leite, comprar alguma coisa, porque nós não podemos comprar nem vender, porque nós temos o selo do Espírito de Deus em nós. Você pode ter um rio de dinheiro guardado na sua casa, não vai adiantar para nada. Não vai. Nós estamos preparadas? Tremam, irmãs, hoje, diante daquilo que o Senhor vos fala. Se levantem pelo amor de Deus. Ouçam a palavra do Senhor.
Gente, nós estamos acostumadas com a fartura, nós estamos acostumadas com o luxo, nós estamos acostumadas, precisamos de alguma coisa, fizemos assim, nós temos. Lógico, eu não estou falando, de coisas absurdas. Nós estamos acostumados a pegar o nosso carro e ir para onde nós quisermos. Nós estamos acostumados a chegar no shopping. Ai, gostei disso, passa o cartão. Nós estamos acostumados a chegar em casa, abrir a nossa geladeira, está cheia. Vamos para a despensa, está cheia. Nós estamos acostumadas com o luxo, com a comodidade, com a fartura, com a bonança. E quando a vindima se acabar, e quando a colheita não der mais, e daí? O que será de nós? O que será de nós? Por isso o Senhor, Ele está nos chamando nesta noite. Deus está nos chamando para este despertamento. Filhas, não confie no que vocês têm hoje. Voltem-se para mim, apeguem-se a mim, dobrem os joelhos diante de mim, rasguem o vosso coração e não as vossas vestes. Busque a minha face, se encha do meu espírito, se encha de mim, que sou a suficiência para a sua vida. Não deixe para se preparar naquele dia, se prepare hoje, comece a tremer hoje. Meu Deus, que destruição virá sobre a terra, tem misericórdia. Porque a gente vive, irmãs, às vezes, tão despreocupadas. Porque a gente vive, às vezes, tão confiantes, tão despreocupadas, vivemos como que se o mundo estivesse caminhando para o paraíso. O mundo está caminhando para a destruição total. O mundo está caminhando para o juízo final. O mundo está caminhando para a perseguição dos crentes. E a gente parece que anda no mundo da lua. Eu sei, irmãs, que eu falei para o Senhor, Senhor, meu Deus, isso é mensagem para encerrar a festa. Mas é isso mesmo que Deus quer de nós. Vistam-se de pano, de saco, sobre os lombos, batam no peito, rasguem as vestes diante da minha presença, porque o tempo será um tempo de muito sofrimento e perseguição para o povo de Deus. Comece a se preparar hoje, porque sobre a terra virá espinhos e abrolhos. Ao invés de andarmos tão confiantes, vestimos-nos de pano de saco os lombos, porque virá esse período, esse tempo de sofrimento para o povo de Deus. Oh Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor, porque nós andamos tão distraídas e despreocupadas, enquanto nós deveríamos estar com o nosso rosto no chão, buscando ao Senhor e a presença do nosso Deus. Ao invés de andarmos tão confiantes, voltemo-nos para o Senhor nosso Deus. Por um período o povo de Deus ia passar por aquela calamidade, como diz ali na sequência deste capítulo que nós lemos, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto,
mas sobre nós o Espírito já foi derramado. O Senhor já derramou o seu Espírito sobre nós. Para Judá haveria restauração como nação. Para a igreja não há esperanças neste mundo. Para a igreja do Senhor não há esperança nesse mundo. Para Judá, o Senhor prometeu que restauraria eles, como de fato o Senhor restaurou, o Senhor os trouxe novamente do cativeiro. Mas para a igreja do Senhor não há esperança nesse mundo. O Senhor falou certa vez com o profeta Jeremias, profeta que também profetizou essas calamidades. O Senhor falou para Jeremias: Jeremias, compre um campo. O Senhor ordenou a ele que comprasse um campo ali em Jerusalém. E o Senhor já havia falado que aquilo tudo ia ser destruído. E Jeremias falou: Senhor, hei de comprar um campo numa cidade que será desolada? E o Senhor disse: sim, Jeremias, porque ainda se venderá, se comprará, se plantará nessa terra. Para Israel era assim. Para a igreja, Jesus disse: não ajunteis tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Não há esperança para a igreja nessa terra. Essa terra vai explodir. O apóstolo Pedro escreveu, ele na sua carta, ele disse que os céus e a terra que agora existem estão reservados para o dia do juízo de Deus, e eles passarão como um estrondo. Toda a riqueza, todos os tesouros que os homens ajuntaram aqui, vai explodir. Mas quem ajuntou tesouros no céu, lá o ladrão não chega, a traça não corrói. Quando essa terra aqui se explodir, e o Senhor vai dizer: haja novos céus e nova terra. Quando nós chegarmos lá, irmãos, os tesouros estarão lá, intocáveis. Nem a traça, nem o ladrão, ninguém jamais poderá tocar, roubar aquilo que nós ajuntamos para o reino de Deus. E Ele vai fazer novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Esta é a esperança da igreja do Senhor. Aleluia. Este é o chamado para as mulheres, para os homens, para os jovens, para as crianças. Levantem-se, abandonem o pecado, o comodismo. Ouçam, filhos, a voz do Senhor. Ele está nos despertando para nos prepararmos para tempos difíceis. Prepare sua vida, sua casa, sua família, para confiar somente no Senhor. Para ajudar, houve fim naquele tempo de calamidades e de dores. Aquele tempo não durou para sempre. E para nós, irmãos, também não durará. O Senhor voltará a buscar a sua igreja, a sua noiva. Aqueles que estiveram de pé, que se levantaram, aqueles que lutaram contra o pecado, que entregaram as suas vidas para o Senhor, que disseram: eis-me aqui. O tempo da perseguição, da dor para a igreja também não durará para sempre. O Senhor virá. E a palavra do Senhor diz que com um sopro de sua boca,
Ele vai exterminar os inimigos do povo de Deus. Então, cumprir-se-á o versículo 1 de Isaías 32, que diz: um rei reinará com justiça, e em retidão os príncipes governarão. Então se cumprirá Isaías capítulo 9, pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, ele será chamado maravilhoso, conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. O seu governo jamais terá fim, e a sua paz reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso acontecer. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Essa é a esperança da tua igreja, Senhor. Aleluia. Se coloque em pé nessa noite. Os olhos no alvo, com meus pés sobre a rocha, com as mãos no arado, eu estou preparado, submisso ao cabeça, bem ligado ao corpo, em serviço e amor. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo. Certamente Ele vem, eis que cedo Ele vem. Eu estou preparado, não amando o mundo, não tomando sua forma, não amando os prazeres. Eu estou preparado, negando a mim mesmo, tomando a cruz, seguindo a Jesus. Já estou preparado, pois eu não sei o dia, nem sei a hora em que vem meu Senhor. Já estou preparado para a vinda de Cristo.
certamente Ele vem. Eis que cedo Ele vem. Certamente Ele vem. Nas nuvens Ele vem. Eis que cedo Ele vem.